Você já pensou em fazer terapia de casal? Já discutiu isso com seu parceiro, sua parceira? Alguma vez passou isso pela cabeça de um de vocês? Aqui já passou, a gente já discutiu e por isso a gente decidiu fazer esse vídeo para contar para vocês como foi a nossa experiência nesse quesito. Eu sou o Fernando. Eu sou a Renata. E você está no canal do Casal Giramundo. Renata de vez em quando me convidava, me sugeria fazer terapia de casal. E eu sempre tive alguma resistência para isso, de início. Porque eu acho que na cabeça das pessoas, na maior parte das pessoas, e eu me incluo nesse grupo, a gente pensa que quando a gente imagina que vai fazer terapia ou pensa em fazer terapia, a gente imagina que isso aí normalmente é procurado por casais que estão em situações limítrofes em seus relacionamentos. Quando na verdade não é isso que ocorre. Com certeza. Eu acho que a gente tem que procurar terapia muito antes de chegar nesse momento limítrofe para tentar evitar uma possível separação. E mesmo às vezes sem ter algum grande problema, né? Sem ter uma grande questão, mas para se entender melhor, para se conhecer melhor, para tentar evitar possíveis atritos, né? E mais ou menos com base nisso, eu acabei depois de algum tempo pensando de tanto ela insistir. Eu não sei por que você insistia tanto. Por vários motivos. Eu é que deveria. Né? Você está preocupado com isso? Não estava. E ela que não tinha razões para isso. Eu queria uma como é que fala? Uma aliada. Uma aliada, exatamente. Eu queria uma aliada. E aí comecei a insistir, mas eu acho que você também aceitou a partir do momento que eu deixei bem claro que aquilo era, digamos, uma experiência do casal, né? Que ir numa sessão de terapia não necessariamente faria com que a gente tivesse, número 1, fazer terapia para sempre, e número 2, que tivesse que fazer com aquela terapeuta que eu escolhi, né? Isso, o profissional tem que ser uma escolha do casal, ambos têm que se sentir à vontade para fazer a terapia. Né? E isso que você falou, de certa forma brincando, não sei se será só brincadeira, mas muitas pessoas buscam a terapia inicialmente e depois até ao longo das próprias sessões buscam realmente uma aliada na terapeuta ou um aliado no terapeuta. Né? E é claro que a gente não sugere que as coisas na verdade, você pode até ir com essa ideia, porque, por exemplo, eu fui com essa ideia, você vai ver que ao longo do processo isso vai mudar, porque não existe, normalmente, acredito eu que sempre, né, uma pessoa certa e a outra errada. Ambos erram em determinadas questões, ambos precisam buscar mudanças. Então, mesmo que você vá pensando assim, eu estou coberta de razão, ele está completamente errado, ou vice-versa, ao longo do processo você vai ver que não é bem assim. Então, independentemente de qual a sua motivação, vale a pena ir experimentar, né? E às vezes a gente, ainda que sutilmente, a gente tenta fazer uma queixinha, né, do outro. Uma queixinha? Trouxe aqui, doutor, uma lista de queixas dele. Mas eles são, quando o profissional é bom, e na maior parte deles são muito bons, eles sabem separar bem o que é uma queixa ou uma reclamação. Na verdade, fazer queixa não significa que seja um problema, né? Mas uma das coisas que a gente trabalhou um pouquinho durante as nossas sessões é que essa questão de fazer queixa, às vezes quando você leva um assunto que o casal não discutiu de forma exaustiva, ou mesmo que não tenha sido de forma exaustiva, não discutiu nem um pouquinho, não trocou algumas ideias sobre a questão. Quando o outro leva aquilo lá na sessão, às vezes pode chocar. E te surpreende. Te surpreende. Você às vezes não estava imaginando que aquele tipo de... uma reação daquele tipo da parceira ou do parceiro, e você não sabia que aquele tipo de assunto tinha incomodado a pessoa da forma como ela demonstrou que era incomodada no momento que leva aquilo de uma maneira surpreendente. A gente teve uma vez uma sessão em que aconteceu isso. A Renata levou uma questão sem ter conversado comigo e eu fiquei bastante incomodado, eu fiquei chateado mesmo. A gente quase teve uma discussão no meio da... mas aí a gente também discutiu sobre isso, né? Sobre se é necessário conversar antes ou não.
E aí, claro que isso vai mudar, né, de casal para casal, cada um vai achar... E, inclusive, os próprios terapeutas vão dizer que não tem que fazer esse tipo de restrição, né? Isso é muito pessoal, mas normalmente eu imagino que a maior parte dos terapeutas vão sugerir que isso não seja colocado. Mas por que eu me senti surpreendido ali e depois nós conversamos e combinamos, eu acho que ela concordou comigo depois mesmo. Por que eu me senti incomodado ali com aquilo? Porque a surpresa parece que ela está levando a uma coisa que não teve tranquilidade de discutir comigo, né? Se eu levo um assunto para a sessão e não conversei com ela a respeito, parece que eu estou com algum constrangimento de discutir isso com ela. E nós não temos isso, quer dizer, nós, pelo menos, porque na maioria das vezes, claro que a gente nunca sabe 100% o que passa na cabeça do parceiro ou da parceira, mas a gente discute qualquer coisa, a gente traz os nossos... E acho que hoje até mais que antes. Até hoje até mais. Porque também aprendemos a nos colocar. Eu acho que muito disso tem a ver com a terapia também. Você ter ali uma terceira pessoa, digamos, uma mediadora dessa conversa, pelo menos pra gente, não sei se pra todos os casais, fez com que a gente tivesse mais paciência no ouvir, né? Porque normalmente, às vezes a pessoa vai argumentar e você discorda da argumentação e aí a sua tendência é querer interromper pra dizer, não, mas não foi isso que eu quis dizer, ou não foi isso que eu fiz. E quando a gente estava lá, a gente tinha essa responsabilidade de ouvir o outro e aí depois que o outro terminou de falar, a gente falava e discordava. Então isso foi fazendo a gente aprender a fazer isso também sem a terapeuta, pra saber ouvir, escutar o outro até o final e daí depois falar, né? Porque às vezes a gente interrompe, não é nem porque não quer ouvir o outro, é porque a gente acha que tem uma argumentação mais forte do que o outro. E eu não vou deixar ela falar até o final, porque eu tenho uma contra-argumentação que é imbatível, é irrefutável. Então eu não vou perder tempo com isso. E isso não faz muito sentido. Nas sessões de psicoterapia, você não faz um troço desse. Não, porque você vai ter... Primeiro você tem o respeito à pessoa que está ali, e a parte do casal e a professora. A professora não, psicoterapeuta. E a psicoterapeuta. Não, inclusive ela vira uma certa simbologia, ou pelo menos pra gente virou, né? Então tem uma coisa assim, por exemplo, de você... Todo relacionamento leva a gente a de vez em quando ter algumas atitudes bobas, né? Todo mundo tem. E aí, quando você pensa que vai ter uma terceira pessoa que vai saber disso que você fez, uma malcriação, você já começa a pensar 2 vezes antes de fazer. Até entendeu? porque o outro vai caguetar. E ainda que não faça isso de forma surpreendente, vai avisar, ó. Tá vendo isso que você fez? Eu vou falar. A gente até brincava, assim, vamos supor que fosse a Maria. Eu falava, olha que eu vou contar pra Maria. E aí isso virou também virou uma piada. Uma piada, mas no fundo a gente tem uma relevância, né? Assim. Porque você começa a ponderar. E você começa a dizer assim, esse tipo de atitude, como ela teria visto, como a psicóloga teria visto, mas não é porque você vai passar a balizar todas as suas ações com base no que a psicóloga está pensando, que isso também não funciona. Mas todos aqueles insights que você recebe durante as sessões faz você criar uma espécie de defesa, né? Uma espécie de patrulha, e vai dizer, porra, olha só, vocês conversaram tanto sobre isso, debateram, você concordou com a Renata, ela concordou contigo, a terapeuta também, então para que você vai trazer isso agora? Então isso força o exercício mental e ajuda nas eventuais discordâncias, né? Nas eventuais brigas. Você acha que ajudou a gente a brigar menos, a terapia? Acho que sim. E porque, justamente por isso, né, a gente passa a desenvolver uma capacidade maior de se colocar no lugar do outro, né, de procurar entender a essência daquela discordância, a razão, o que está por trás daquela atitude que te incomodou tanto, né? E é claro que a gente também, isso aí não precisa nem a gente aprender na psicoterapia, é claro que todos nós temos nossos limites em relação ao que a gente acha tolerável ou não tolerável no relacionamento, na reação do outro, mas, em geral, muita coisa é moldada ali, lapidada nas sessões. Então, eu não tenho dúvida que a gente diminuiu bastante as brigas e muito em função desses exercícios que a gente aprendeu
Porque eu acho que uma das principais conquistas que a gente teve em fazer terapia foi entender que ambos precisaríamos mudar em algumas coisas, né? Ambos fomos pra terapia pensando que o outro estava errado. Uhum. Eu achava que o Fernando estava errado, o Fernando achava que eu estava errado, e a gente achava que só o outro tinha que mudar. Tipo, isso eu não vou aceitar, ou aquilo eu não vou aceitar. E aí a gente foi entendendo que nós dois teríamos que, claro, é o que ele falou, cada um tem o seu limite. Então, claro que você também tem que se posicionar e falar, aqui pra mim não dá, isso aqui pra mim é muito importante, e tal. Mas ao mesmo tempo, você também vai entendendo que aquela pessoa que você ama tem características que você gosta e características que você não gosta. E algumas você vai ter que saber lidar, porque também se você perdesse todas, não seria você, né? Assim, a pessoa que você ama tem aquelas características que você não gosta e você vai ter que lidar com elas. Quando a gente se predispõe a ver um relacionamento, é assim. Eu tenho que lidar com tanta característica, eu vou te falar. Caramba. Ainda bem que a psicóloga ficava sempre do meu lado. Sempre do seu lado. Gente, isso também é outro mito, não tem? Não tem nada disso. Essa coisa de ficar de um lado ou do outro. Até porque não existe, ela sempre deixava isso muito claro, né? Não existe certo e errado. Um relacionamento pra ser bom tem que ser assim, assim, assado. As pessoas vão se construindo dentro daquilo que é importante pra elas, né? E acho que traz um conhecimento do casal e também traz um autoconhecimento, sabe? De você também entender até onde você consegue ir, até onde não dá e conversar melhor sobre isso. Exato. Esse caso da surpresa, né, que ela tem que me incomodar, é porque eu não queria ver a psicoterapeuta como uma mediadora das nossas discussões. E continuo achando que isso realmente não é o melhor caminho. Você acha que não, eu preciso de uma pessoa para poder dizer para ele tudo aquilo que eu penso, ou eu preciso de uma pessoa para fazê-la entender aquilo que eu penso. Não era bem isso que eu imaginava, e por isso que naqueles dias em que me parecia que a coisa estava caminhando para esse lado, como ela começou a levou naquele dia as coisas com uma surpresa, eu me posicionei daquele jeito. Porque, às vezes, quem de nós não já presenciou em uma reunião de família ou de amigos, os casais, alguns casais que naquele momento chegam e aproveitam a presença de outras pessoas para dizer coisas para o outro que não teve coragem de dizer em casa, ou que não se sentiu à vontade de dizer na própria briga, na própria discussão. Fala tipo em uma piada, né? Fala, mas na piada, na maior parte das vezes na piada. Não, porque Fernando nunca lava a louça, lá em casa só eu que lavo a louça, né? Na verdade tá o quê? E aquele dia, aquela briga, você, não, mas sabe o que ele fez? Ele fez isso, o que vocês acham disso? Então, às vezes os casais usam esses ambientes, né, os amigos, para trazer assuntos que os dois não se sentiram à vontade de discutir. Então eu não queria que a psicóloga fosse nesse sentido. Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? E cada um tem a sua forma de agir e interagir com o próprio psicólogo. E nesse caso específico desse dia, é porque também eu não demonstrei a minha insatisfação no momento, então você não estava entendendo que tinha uma satisfação, aí uma semana depois eu venho e falo, mas sabe aquela coisa que você fez? Aquilo me trouxe... Aí você falou, como assim, né? Tipo, porque você não falou isso pra mim. Exatamente. E o importante é que a gente não combinou, que a gente não ia levar os assuntos. Nós nos deixamos à vontade para discutir tudo o que a gente quiser discutir. Claro. Só que a gente decidiu que a gente vai discutir primeiro. Ou se não quiser discutir, pelo menos vai informar, eu não gostei de tal coisa. Eu estou querendo discutir isso lá na terapia. Na terapia. E aí o outro mesmo que não gosta, mas por quê? Isso estimula também um pré-debate. E ainda que o debate chegue até lá, às vezes pode até não chegar, é possível que às vezes nem chegue, se a gente chegar a alguma conclusão. E também não é para fazer terapia só quando tem uma briga. Você não vai fazer da terapia um campo de batalha. Não é para isso, não é só para isso, né? Pode ser para isso também, mas não é só para isso. Você vai... Quantas vezes a gente chegava na hora da... O que a gente vai discutir hoje, né? Faltava uma hora para a sessão marcada, a gente tinha vontade de ligar e cancelar, porque... Por que a gente vai falar? Porque a gente no início começou a só querer falar
tinha alguma coisa para... Não, claro, faz um certo sentido. Se você não tem grandes acontecimentos, porque a gente começou a fazer a terapia um pouco antes da pandemia. E aí, realmente, na pandemia, claro que a gente sabe que tem vários casais que enfrentaram vários problemas justamente por essa coisa de ter conviveu o tempo inteiro. Mas eu e o Fernando já estamos muito adaptados à convivência diária. E como não saía, não acontecia muitas coisas, não tinha... Às vezes realmente não tinha o que falar, assim, porque a gente não tinha tido nenhum... Nós até espaçamos mais. Aí começamos a espaçar, porque realmente não tinha, a gente não ia também chamar a terapeuta pra ficar de papo, né? E outra coisa que eu queria trazer à discussão também aqui é que eu não tenho certeza sobre, eu não tenho dados que possam assegurar que isso que eu vou dizer acontece mais mesmo. Mas eu tenho a impressão, amigos, pessoas que a gente conhece, que a maior parte das iniciativas de se buscar, ou de se tentar buscar uma psicoterapia para o casal, parte das mulheres. Você concorda com isso? Eu acho que nós já estamos falando sobre isso. Concordo porque também é uma visão assim bem superficial das pessoas que eu vejo, mas no geral as minhas amigas também que fizeram terapia de casal, normalmente partiu da mulher a sugestão, né? Eu queria entender por que isso, né? Por que os homens pedem menos isso? Não sei. E por que eles têm mais... resistência. Resistência, que foi o seu caso, né? Você talvez tivesse um pouco de preguiça, você acha? Não? Eu tinha um pouco de preguiça. Eu tinha preguiça em relação a escolher a profissional e também não tinha certeza se era esse o caminho, se a gente... Porque o interessante é que em boa parte das vezes em que há desentendimentos mais fortes entre o casal, pelo menos no nosso caso, a gente sabia um pouquinho as razões, a gente tinha um pouco de dificuldade de tomar as decisões e de agir internamente de maneira a evitar aquele tipo de discussão, mas no fundo a gente sabia um pouquinho. Não, mas sabia mais ou menos. Ou pelo menos pensava que sabia. Eu pelo menos pensava que eu sabia. E isso me fazia ter mais resistência a procurar. Eu disse, é só a gente conversar mais, é só a gente discutir mais isso aqui e ter um pouco mais de paciência com o outro, um pouco mais de tolerância e essas coisas vão deixar de acontecer. E durante as discussões a gente colocava um pouco isso. Não, eu achei que teve uma coisa muito boa que eu acho que eu descobri na terapia, que é exatamente isso que você está falando. Eu poder achar que sabia o motivo, mas quando você tem uma pessoa e essa pessoa te faz perguntas, então, por exemplo, tem uma característica sua que eu não gosto, eu sei dizer que eu não gosto, mas por que eu não gosto? O que acontece em mim que faz com que eu fique chateada? Uhum. E aí, essa elaboração, digamos assim, que a terapeuta começa a perguntar, faz com que você reflita mais. E aí, quando você entende, eu acho que é até mais fácil você falar, realmente, isso talvez eu não gosto tanto, mas eu consigo lidar. Uhum. Né? Porque não dá pra você, digamos, comprar todas as brigas, né? Você tem que entender que algumas coisas são importantes e outras você vai ter que relevar. Claro. E quando você se conhece muito bem e conhece o outro, eu acho que essa escolha fica mais fácil. Então, ao longo do período da terapia, eu fui, acho que entendendo melhor, sabe? E essa resistência, mesmo assim como aconteceu comigo, eu acho que acontece com a maior parte das pessoas, sejam homens ou mulheres, a gente está imaginando aqui que os homens têm mais resistência, mas boa parte dessa resistência vem do fato de você achar que só se procura o terapeuta quando se está numa situação ruim, muito ruim. É claro que há situações que você procura o terapeuta quando está numa situação ruim, claro, mas a psicoterapia de casal não existe apenas para que você vá buscar uma situação limítrofe. Isso é um ponto-chave. Eu acho que isso contribui também para a resistência das pessoas de buscar. Como se fosse, eu vou transmitir uma imagem para as pessoas ligadas a mim, família, amigos, de que a gente está brigando, não sei o quê. E isso talvez crie a resistência em algumas pessoas de procurar a psicoterapia. Bom, a primeira coisa também, você não precisa falar, se você não quiser, você faz e pronto, ninguém precisa ficar sabendo o que você está fazendo. Você indicaria, assim, se algum amigo seu falasse, minha mulher está indicando ou eu estou pensando em fazer, você hoje em dia, depois de ter feito, diria que é uma boa... Eu indico fortemente, indico sem dúvida. Então se você está aí, querendo convencer o seu marido a fazer terapia ou a sua mulher a fazer terapia, traga para assistir esse vídeo. Indico sim, não tenho dúvida nenhuma. Eu queria dizer para vocês para
curtirem o nosso vídeo, se vocês gostarem, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Também não se esqueçam de passar pelas nossas redes sociais, Instagram, @casalgeramundo, e o nosso blog, www.casalgeramundo.com.br. Vou colocar aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida também, ou alguma sugestão de vídeo que você queira ver, escreva aqui nos comentários. Até a próxima! Até!